Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Betimcast, Diálogos do Cotidiano, o podcast do jornal O Tempo Betim, que toda terça-feira você já sabe, se não sabe, vai saber agora. É o seu compromisso semanal, assistir esse bate-papo com pessoas, vozes, personalidades que ajudam a construir a identidade da nossa cidade. São pessoas que são notícia em Betim. E hoje o papo, não poderia ser melhor, é daquele assunto que acho que quase todo brasileiro gosta, que é futebol. Não é isso mesmo, Sara? É isso mesmo, Marcinho. E mais especificamente sobre futebol feminino. A gente vai conversar com a atleta Jéssica Beiral. Ela passou por uma situação bem complicada na Turquia. Ela chegou a ser abandonada pelo time que a contratou no país. A gente vai falar sobre isso, mas mais do que isso, a gente também vai falar sobre a carreira dela, os times pelos quais ela passou, toda a experiência dela. Então fica com a gente que hoje o bate-papo vai ser muito legal. Mas antes da gente começar essa conversa com a Jéssica e da gente cumprimentá-la e já chamá-la aqui para o bate-papo, o Marcinho vai explicar como que você pode ganhar essa caneca aqui, que é exclusiva dos nossos convidados, não é isso, Marcinho? Exatamente. Se você não é um convidado do Betimcast, você só tem uma chance de ganhar essa caneca marota que está aqui, ó. A Jéssica vai mostrar pra gente. É o seguinte, você vai baixar o aplicativo, se você ainda não baixou, o aplicativo do Jornal O Tempo na sua loja de aplicativos Apple Store, Play Store, não importa. Você vai baixar o aplicativo e vai lá se cadastrar na aba Promoções. Esse espaço que tem também no nosso portal é um local onde você vai ver todas as promoções que o Jornal O Tempo está promovendo naquela semana, naquele dia. Então tem desde a nossa caneca, a entrada para show, cinema, restaurante, enfim, uma série de coisas legais que você vai estar concorrendo. E além disso, vai ficar por dentro das principais notícias de Minas, Brasil, mundo, enfim. Vai ficar bem informado, ainda correr, quem sabe ainda ganhar um presentinho, né? Um 0800, um off de alguma coisa que você está a fim de curtir no seu fim de semana. Mas é simples, então baixa o aplicativo, se cadastra, porque amanhã, quarta-feira, a partir das 9, 10 horas da manhã, já vai estar o resultado lá naquele mesmo local e você passa, se você for o sorteado ou a sorteada, passa na nossa sede do Jornal O Tempo Betim, na Rua do Rosário 182, no bairro Angola, e pega o seu brinde, tá bom? Tamo combinado? É isso, né, Sara? É isso mesmo. Então corre lá, ó, baixa o aplicativo e já se cadastra para você ganhar essa caneca aqui, beleza? Jéssica, muito obrigada por aceitar nosso convite, por aceitar aqui conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu queria saber como que ela começou, como que você começou a jogar futebol? Quando que foi? Qual o primeiro time? Enfim, fala um pouquinho da sua história. Sim. Boa tarde a todos. Bom, o amor ao futebol começou de 7 anos, né? Já trocava boneca por uma bola. E começou ali. Ao decorrer da minha infância, da minha juventude, o futebol feminino nunca foi tão visto, né? Então, eu tive ali alguns amigos que... Aliás, eu comecei na escola, né? Na escola, GEB, só dava eu. Então, você começou em Betim mesmo, a jogar tudo? Comecei em Betim mesmo, na escola. Você Qual que é a cresceu em escola? Betim? Eu cresci em Betim. Eu estudei, a primeira escola foi o Miranda. E a segunda mesmo que eu jogava os GEBs era o Osvaldo, que era outro bairro. E aí eu comecei lá, e todo GEB que tinha, era eu e mais uma amiga minha que também joga, só dava nas ruas. A gente ganhava todos os campeonatos. O meu diretor mesmo, nossa, ele ficava doido. Até hoje, quando ele me vê, ele fala, volta a estudar pra você jogar um GEB, nunca mais a gente ganhou GEB. Então começou ali, aí o pai dessa amiga minha sempre teve um sonho de ter um time de futebol para que a filha dele jogasse, como a gente era tudo vizinho, então ele teve um sonho, aí ele começou a montar um time, que foi as Panteras, que foi o primeiro time, assim, que eu joguei, não era profissional, né, na época, era amador, mas, assim, o amador aqui, na época, era bem legal, os campeonatos, tinha Taça BH, Copa Centenária, tinha o Mineiro, então já tinha uns campeonatos, assim, pra gente jogar. E aí eu comecei ali com ele, eu e minha amiga, que é a filha dele, e a gente foi crescendo. Aí, quando foi em 2016, eu tive a proposta do América, que na época era até a diretora que está hoje no Cruzeiro, que é a Bárbara, ela que era a supervisora do América na época. E aí eu jogava muito contra ela, a gente já se conhecia há muito tempo. E aí ela foi pro profissional do América, montou o primeiro time feminino do América, e aí me convidou para fazer parte do elenco. Aí eu comecei ali, de início eu era muito assim, né? Que as meninas já eram tudo assim,
mais profissionais e tal. Mais Eu experiência, né? Mais experiência. E eu já era tipo aquele jogador desengonçado. Precisava dar uma lapidada. Não. A Assim. verdadeira novata no rolê. Exatamente, porque quando você vem de base, você vai profissional, a diferença é imensa em tudo. Eu era o tipo de jogadora habilidosa, que de brava, papa. Quando eu fui profissional, meu treinador falou pra mim assim, ó, 2 toques na bola, se for mais que 2, pode sair. Eu falei, tá bom. E aí aprendi isso. E do América eu tive também, eu fui pra Israel, joguei no Galo, joguei em Rio Preto, fui vice-campeã em Brasileira A1 lá em Rio Preto, em 2018. E aí teve o misto também, que eu fui campeã brasileira, Série A3, em 2023. E passei pelo Betim, ano passado, mas foi bem rápido, assim, porque eles montaram de última hora o Campeonato Mineiro, então foi 3 meses bem rápido. E o Vitória também, de Salvador. Então, assim, eu passei por alguns clubes que tive muita experiência no futebol. Não é fácil, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Nada é fácil. A gente tem que ter uma cabeça muito boa. Eu falo que a mente nossa é tudo. Se a gente não conseguir manter a nossa mente, mesmo na dificuldade, eu acho que quando vai tudo por água abaixo, tudo o que você trabalhou acaba ali. Então, a mente da gente é o foco. Eu acho que o esporte, ele traz muito disso, né? Sim. Mais do que o seu físico, ele exige muito do seu mental. Porque às vezes você vai estar cansada, você vai estar com dor e você precisa render. Exatamente. E o Precisa esporte não é feito só fazer- de vitória, né? Exatamente. Não é Também feito tem só os de momentos vitória. difíceis também. Exatamente. Lá na Turquia mesmo, a minha cabeça estava assim... Eu tento manter meu psicológico para me aguentar a situação. Mas tem situação que às vezes te abala muito. Eu, por exemplo, eu me cobro muito dentro de campo. Se eu não jogar o que eu acho que eu devo jogar, o que eu tenho para dar, eu fico com muita raiva. Se Então, cobra demais. muito. Então, teve treinos lá que eu cheguei a chorar dentro de campo, porque eu não estava conseguindo fazer as coisas. Tipo, eu estava errando tudo. E eu não sou de errar tudo. Eu me cobro muito. Eu cheguei a chorar dentro de campo. No jogo, teve um jogo que eu dormi... na verdade, meu sono lá era ruim também. Então, assim, me atrapalhava muito dentro de campo. Me atrapalhava muito, porque eu dormia 3 horas... mais ou menos para jogar. Como é que você dorme 3 horas para você jogar um futebol? Aí eu sentia muito aquilo, mas sabe, é a mente da gente. Se a gente conseguir manter a mente, no final dá tudo certo. E para falar um pouquinho desse seu controle emocional e também da experiência dentro e fora dos campos, né, dos jogos, a gente vai conversar agora com a técnica que te acompanhou no último time que você jogou, que foi o União, lá de Natal, que é a Valessa Silva. Valessa, muito obrigado pela sua participação, para bater papo com a gente aqui agora nessa conversa com a Jéssica. Oi, Valessa, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa tarde. Que satisfação a minha poder estar aqui para falar dessa atleta, né, incrível que é a Jéssica Beiral. Muito obrigada, viu? Massa demais. Eu queria primeiro que você comentasse um pouquinho, eu estava falando da questão da cabeça, do controle emocional, de quanto que isso é importante. Você concorda com ela? E já emendo uma segunda pergunta. Se ela tem esse controle, ela tem essa capacidade de se controlar ali dentro e fora das quadras pela experiência que você teve com ela? Olha, eu já acompanho a Jéssica desde o América, né? Ela já era um sonho de consumo para a gente já há muito tempo. E a gente nunca tinha tido a possibilidade de tê-la com a gente, né? Mas se tratando de... Eu também sou fisiologista, né? A gente entende que o funcionamento do corpo, toda a parte de estrutura física, nada disso vai funcionar se você não tem um intelecto, né? Uma mente forte. E a Jéssica, ela esteve aqui, ela viu o quanto realmente não é fácil trabalhar no Nordeste. Ela também trabalhou no Vitória. E a gente busca atletas que têm esse perfil, que é um perfil realmente de um atleta comprometida com a profissão. E ela tem muito desse comprometimento, não só dentro de campo, mas fora também. É uma líder, perfil de capitã, perfil de uma atleta super competitiva. E a gente sempre dá o crédito. A gente está agora participando do Campeonato Brasileiro e a gente fala muito a respeito do perfil dela. Tem uma fala que ela disse aqui, ela falou assim, eu vim para ganhar o campeonato, e ponto. Então ela tem um objetivo traçado naquilo que ela se disponibiliza a fazer. E isso é o que nós, enquanto presidente, técnica, a gente busca nas meninas. A gente quer um futebol competitivo com mulheres comprometidas com a profissão, que é o que precisa no Brasil, sabe?
Ô, Valessa, agora, além dessa questão, desse comprometimento dela como profissional, eu queria falar um pouquinho sobre dela em campo. O que te chamou a atenção no estilo da Jéssica jogar dentro de campo? Ela é versátil, é uma atleta muito técnica, inteligente demais. É uma atleta que ela não tem dificuldade de entender o jogo. Ela consegue jogar de 9, ela consegue jogar de meia, ela consegue jogar, sabe, de ponta, a famosa extrema hoje, né? Não tem mais ponta extrema. E isso foi algo que eu confesso que nos ajudou muito dentro do que nós precisávamos para ganhar um campeonato aqui ano passado. Geralmente, quando você contrata um atleta, você pesquisa a respeito do perfil dessa atleta. E a Jéssica é uma atleta que é de elite, né? É uma atleta de elite. Hoje a gente acabou de ver agora, nesse último jogo do União, a gente trouxe a zagueira do Santos, a Cida, e o adversário pegou a Nenê ex-Corinthians. Mas a gente queria ter uma Jéssica Beiral com a gente, entende? Por essa versatilidade que ela tem, por esse domínio que ela tem com a bola. A Jéssica é muito fera, gente, de verdade. E aí, Jéssica, concorda com a fala da técnica? A coach mandou bem na avaliação da atleta? Ela é demais. Eu acho que ela puxa um pouquinho de saco, não puxa não. Não, mas ela é top mesmo. Ela me ajudou muito também lá. Assim, no futebol é um ajudando o outro, né? Então, ela ter a experiência de ter trabalhado com ela também, para mim, é muito importante. E essa relação, como é que foi a sua experiência lá em Natal? E eu também quero ouvir também a Valessa falar um pouquinho dessa adaptação. É uma terra muito linda, né? Você tem todos aqueles atrativos, a praia. E como é que é jogar com as atletas de lá? Sim, na verdade foi uma passagem muito rápida, né? Porque quando ela me chamou, eu tinha acabado de jogar o Mineiro. Então, já estava acabando lá. Na verdade, eu fui jogar semifinal e final. Então, assim, foi muito rápido, então, foi muito rápido, porque eu tava jogando Mineiro. Então, aí as datas só bateram assim. Uhum. Aí, quando acabou o Mineiro, rapidinho ela mandou mensagem pra mim. E aí eu fui, levei até uma amiga minha também que joga comigo. E falei pra ela, eu tô indo pra ser campeã, eu quero ganhar. E tipo assim, a história é tão engraçada que no Brasileiro do ano passado, foi Vitória e União, e eu tava no Vitória. E a gente jogou contra, e eu fiz o gol que desclassificou elas da Série A2. Oh, meu Deus. E aí eu falei pra ela, eu tô indo pra colocar você de novo na A3 e a gente ser campeã. E aí foi o que aconteceu. E deu certo. Com certeza. E essa junção, esse tempero mineiro, fez a diferença pra vocês? Valessa? Olha, eu lembro delas aqui sempre, né? Eu falo para as meninas que a equipe falta a Jéssica Beiral, né? Quem dera se a gente pudesse contar com a musa também. A Jéssica, ela encaixa em qualquer equipe e assim, o União está buscando esse espaço, né, na elite. A gente sabe que não é fácil. Ela viu o quanto a realidade de sair para fora, ela já conhece, mas hoje a gente tem uma cultura aqui que a gente preza muito pelo compromisso do clube com as meninas com relação a pagamento, né? Então, aqui a gente paga adiantado, aqui a gente se preocupa muito com a alimentação, com sono, com treino. Aqui a gente não dá mole, né? Na verdade, no grosso modo de falar, eu sou tipo assim, eu te dou os teus direitos, mas eu cobro os teus deveres. E da Jéssica eu não tive dificuldade nenhuma, ela é muito profissional, sabe? Ela não espera você pedir, ela já está um passo à frente das demais. Então, casou muito bem, né? Eu gosto de trabalhar, eu respiro futebol, e aí a gente tem a oportunidade de trabalhar com um atleta que já é comprometida, não tem como não dar certo. Temos chances de ver Beiral jogando de novo no União, mais pra frente, nas próximas competições? Dá pra especular isso? O caixa do União já está saldo positivo para trazer. Olha que boa. Notícia boa. Na verdade, ela queria me tirar da Turquia em março, antes da janela fechada de transferência. Ô, Valessa, só pra gente poder também te liberar pra você seguir com a sua rotina, com a sua correria, eu queria que você falasse, a gente vai falar mais também com a Beiral a respeito do cenário do futebol feminino, mas você como uma pessoa que representa um time, uma dirigente, não sei se eu posso te chamar dessa forma,
Mas qual que é a sua avaliação do cenário do futebol feminino, entendendo que a gente está vivendo um momento muito especial, o Brasil vai sediar a próxima Copa do Mundo, né, de futebol feminino. Como que você encara e avalia esse cenário hoje em dia? É muito comum ainda esse tipo de situação pelo qual a Jéssica passou? Como está a profissionalização do esporte feminino? O Brasil não está muito distante da Turquia, porque a gente começa ainda a ouvir conversas de meninas que escutam de técnicos dizer que elas comerem ovo é luxo, sabe? A gente vê meninas trabalhar duro e não receber. A gente vê hoje uma competição como o nosso brasileiro, Série A3, Série A2, Série A1, Série A2 e Série A3. A gente não vê a Globo, sabe? Os canais abertos transmitirem. A gente vê Campeonato Brasileiro acontecer em dia de semana, onde está todo mundo trabalhando, em horários absurdos. Então, assim, precisa melhorar muito para a gente dizer que somos o país de futebol e que a gente quer fomento na modalidade. A gente precisa respeitar as meninas. E as meninas, em sua contrapartida, precisam se posicionar. Elas precisam entender que, da forma como nós estamos caminhando, a gente precisa de mulheres, mas mulheres preparadas para lutar por seus direitos. A Beiral, ela abriu ela trouxe um gatilho para todos. Ela foi para a Turquia para ela mostrar a realidade lá. Mas quantas outras atletas a gente conhece que foram, voltaram e não tiveram a coragem que ela teve? Quantas escondem a verdade, sabe? E a Beiral, ela merece todo o prêmio, toda a admiração de todos nós, porque ela abriu um gatilho no meio de uma ilusão que as meninas têm de eu preciso vestir camisa de grandes clubes para me ser bem sucedida. Para me ser bem sucedida eu tenho que ir para fora. Gente, tá estranho, tá perigoso e a gente precisa ter muito cuidado, porque se não fosse a Beiral, poderia ter sido outra mulher. E sendo ela sabe o que ela passou, ela se preparou, mas ela sabe o peso que ela carregou nas costas, a dificuldade que ela enfrentou. Agora eu pergunto, quantas outras mais estão lá e não têm esse poder de voz que ela teve? E quantas no Brasil estão agora jogando, mas não vai receber seu salário, jogando sem o mínimo de dignidade possível? É uma realidade muito latente ainda, essa questão mesmo da precariedade, né, digamos assim, do futebol feminino. Você tem esperança disso mudar para melhor? Eu tenho, porque eu conheci a Beiral e ela tem planos de ser técnica. Eu conheci agora a Ágata, que está jogando aqui com a gente, ela quer ser técnica. Então a gente precisa preparar essas mulheres para que elas assumam esse espaço que está precisando de pessoas que tenham coragem. Porque, infelizmente, a nossa modalidade, se está tudo bem para você e está ruim para mim, o meu lado não importa para ti. Mas está errado. Se a gente faz futebol feminino, a minha dor não pode ser jogada para o tapete, sabe? Porque o futebol feminino é um todo. Eu não posso me sentir bem se eu sei que tem uma menina que ela está trabalhando em condições precárias. Eu não posso me sentir bem se tem uma menina que rompeu um ligamento e foi abandonada pelo clube. E a menina às vezes não tem um dinheiro para acionar a justiça e ela vai ter que se virar, vai fazer rifa, vai fazer tudo. E quantas não pararam? Então está bem distante, mas eu tenho esperança, porque a esperança da gente é a Beiral, essas meninas que estão se preparando para uma nova etapa de suas carreiras. Valessa, eu queria que você desse agora um conselho para a Jéssica nessa nova fase da carreira dela, após todo esse sufoco, vamos dizer assim. Queria que você se dirigisse diretamente agora para ela e desse um conselho de técnica, de amiga, enquanto alguém que sempre acreditou nela. Olha, eu diria que toda a força que ela tem aí dentro, ela possa depositar em estudos. Hoje está mais fácil de estudar, né? Hoje você pode estudar, fazer qualquer tipo de faculdade à distância. E uma das melhores coisas que eu fiz quando eu era atleta foi começar a correr atrás de uma profissão através dos estudos. Porque eu entendia que para que eu pudesse fazer a diferença, eu precisava também me capacitar. E não é porque eu era atleta que eu tinha que ficar esperando a minha carreira acabar para me poder estudar. Eu acho que ela, na hora que ela
entende que ela quer ser técnica e ela faz um curso de educação física, faz uma licença C da CBF, e aí ela traça um outro objetivo, ano que vem eu já quero fazer a B, quando ela encerrar a carreira dela, ela já vai estar inserida em uma profissão que é muito difícil para a gente, mas pelo currículo que ela tem, ela já está um passo também à frente de muitas outras pessoas, não importa se é homem ou se é mulher. Então, nesse momento, eu torço para que ela possa realmente procurar uma profissão além da de atleta e que ela possa dividir esse tempo com isso e se preparar para que a gente possa ter essa grande profissional inserida no mundo do futebol como uma técnica, se Deus quiser. E não perdê-la para outras profissões, né, Valessa? E deixá-la aqui Não. dentro do futebol feminino. Se ela for para outra profissão, eu vou atrás dela, sequestro, faço qualquer coisa. Manter aqui dentro do futebol. Tem que estar com a redondinha. Valessa, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, contribuição com esse papo nosso aqui. Obrigada, Valessa. Não só sobre a Jéssica Beiral, né, mas também do futebol feminino, que eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, precisa se aprofundar mais, discutir mais as condições, a precariedade, né, essa questão toda, para que esse mercado de trabalho, né, consiga promover mais talentos, como é o caso da Jéssica, e o seu também, né, Valessa? E ser mais apoiado também, e mais visibilizado. Eu queria deixar até um pedido, né? Primeiro, parabéns a vocês por abrirem, né, esse espaço para que a gente possa ouvir essa profissional incrível e dizer para o presidente, né, da federação, mineira, gente? Sim. O estado Federação da Federação Mineira, para que ele possa garantir essa introdução, né, esse primeiro passo da Beiral, presenteando a Beiral com o curso da licença C, até porque isso para eles não é nada, né? Então, através de vocês, quem sabe esse apelo nosso não chega ao presidente da federação e que o presidente da federação seja aquele cara que seja lembrado por ter fomentado a modalidade, valorizando as mulheres, né, do estado de Minas com esse presente para ela, porque se ele não der, eu vou dar, viu? Olha, só notícia boa. Notícia boa, as notícias boas. Valessa, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, boa sorte à União para as meninas. Espero vê-las assim no lugar mais alto do pódio o mais rápido possível. E foi um prazer te conhecer e bater esse papo com você. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada, Valessa. Obrigada. Sucesso para todas vocês aí. Obrigada. Até logo, gente. Um abraço. Até, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Jéssica, agora falando da Turquia especificamente. Queria que você comentasse, a gente já até deu algumas matérias no portal Tempo Betim, quem tem acompanhado o nosso portal, nosso Instagram, já sabe um pouco da história, mas eu queria que você começasse falando como que chegou essa oportunidade de jogar fora para você. Foi a primeira vez, não foi? Enfim, como é que chegou essa oportunidade? Essa é a segunda vez que eu vou para fora, né? A primeira foi em Israel. Em Israel foi tudo tranquilo, foi em 2018 que eu fui. Foi tudo certinho, passagem, alimentação, salário, foi tudo no tempo certo, foi tudo certo. Então, assim, eu tive um convite de uma amiga minha, ela até é ex-jogadora, e ela, não é que ela tem uma agência de jogadores, ela vai ajudando as meninas e aí vai colocando na página dela para incentivar mais meninas a trabalhar com ela. E assim, eu nem toco no nome dela porque a culpa realmente não foi dela e ela, infelizmente, assim, ela também tentou achar o melhor pra mim, porque eu sempre falei pra ela, eu quero ganhar um dinheiro bom, porque eu tenho umas coisas que eu quero fazer de objetivos com esse dinheiro, então eu quero ganhar tanto. E aí foi em dezembro, foi até dia 30 de dezembro, que ela me mandou mensagem e falou, olha, apareceu uma oportunidade na Turquia. Só que, na verdade, na Turquia eu recebi 2 contratos. Primeiro foi um clube e depois foi esse. O primeiro clube, eu cheguei até a assinar o contrato, estava tudo direitinho também, a mesma coisa. Só que eles desistiram por causa do valor da minha passagem. Então, o clube teve consciência, desistiu porque não era o orçamento deles a passagem. Aí eu falei, ok. Mais honesto, né? Mais foram honesto. E transparentes. esse time foi campeão lá, todo mundo recebeu certinho. Então, assim, os times oscilam. Eu não vou generalizar todos os times, mas tem uns que cumprem com o que fala, entendeu? E aí veio o contrato desse. O primeiro clube, o contrato foi de 1 folha. Esse segundo clube foi de 3 folhas.
Tudo assim, e veio em inglês, né? Mas eu traduzi tudo e fui lendo, falei, gente, mas um contrato desse nem no Brasil eu tinha recebido. Só que tudo documentado, Mas o que chamou a atenção de diferença nele? Era os benefícios? O que estava tão diferente dos contratos As brasileiros? exigências, o que era? No meu objetivo que eu tenho hoje na minha vida, porque eu já estou com 34 anos, então a qualquer momento eu posso parar de jogar e fazer outra coisa. O meu objetivo era, o salário deles foi 4 vezes mais do que eu ganho no Brasil. Então, assim, me chamou muita atenção o salário, tinha bônus por jogo, a alimentação, as coisas... Hospedagem, deles, tudo. tudo. A passagem, tudo. Então, assim, seria uma coisa que eu nunca ganhei no Brasil. Eu não vou ter uma oportunidade para fora com 3 meses. 3 meses lá é meu salário todo aqui no Brasil. Então, 1 ano aqui é 3 meses lá. Eu falei, se eu voltar com 3 meses, eu consigo fazer tudo o que eu quero. Na verdade, eu até me inscrevi na licença C e iria pagar com o dinheiro que eles me dessem. Não, estava tudo certo. E aí, Daqui a pouco a acabou gente que fala eles um não me pouquinho pagou. também sobre essas licenças Tá. da CBF, que isso é muito interessante Tá também. bom. E aí acabou que não deu por conta disso. E aí o contrato, assim, as exigências eu nem... É normal, de todos os clubes o que eles pediram lá. Mas a questão de me chamar a atenção mesmo foi isso. Foi salário, foi bônus, foi alimentação, tudo certinho. Eu pensei, né? A Israel foi tranquilo. Também vai ser, tem um contrato em tudo. E a gente vai pelo contrato, igual eu falo com meus pais, a gente assina um contrato. Então, qualquer problema que tiver, o contrato tá aqui, é profissional. Entendeu? Então, aí eu fui por conta disso mesmo. Era tipo uma mudança de chave na minha vida, entendeu? São comuns esses convites para fora no futebol feminino? Eu sei que no futebol masculino, sim. Inclusive, uma boa parte dos jogadores Sim. começam com o objetivo de jogar fora. No feminino é uma realidade? Isso já acontece? Já acontece, é uma realidade também. Ir para fora não é tão fácil. Na verdade, tem lugares que eles não gostam muito de brasileiro. Então, assim, não é fácil você ir para qualquer lugar. Eles são muito exigentes também. E quando tem oportunidade assim, a gente aceita. E eu estava querendo a oportunidade de ganhar bem fora só por conta disso. Porque é pouco tempo e você ganha muito mais do que você ganha no Brasil. Isso eu estou falando por mim. Só que no Brasil já tem meninas que ganham muito bem. Mas eu tô falando por mim, entendeu? A oportunidade que chegou para você e Sim. era aquilo que, né, você decidiu aproveitar essa chamada, esse convite para jogar fora. E aí, quando você chegou lá, como que foi, a partir do momento que você embarcou e chegou lá, como que foi a realidade, o que você encontrou? Foi em janeiro, né, que Foi você em janeiro. desembarcou. Eu viajei dia 10. Na verdade, eu já enfrentei dificuldade para viajar. O clube, assim, não mandou um dinheiro, por exemplo, em dólar ou euro, para que eu comesse na Alemanha ou ficasse em algum lugar. Eu tive uma escala na Alemanha de 1 dia. São Paulo, eu saí daqui de BH, fui para São Paulo, fiquei 10 horas em São Paulo, esperando o voo para a Alemanha. E na Alemanha, eu tinha que ficar a noite toda, virar a noite toda e esperar até de tarde para o voo sair. Então, eu já fiquei 1 dia na Alemanha, assim, sem condições de comprar qualquer coisa. Só que eu dou uma prevenida, né? Eu levo um salgado, alguma Quantia coisa aí. também, enfim. Eu levei algumas coisas só para enganar mesmo o estômago. E aí eu já enfrentei dificuldade daí. Passou da Alemanha dessa dificuldade, cheguei lá, foi bem tranquilo, foram me receber no aeroporto, me levaram para lanchar, aí me mostraram o alojamento, a cozinha, onde ficava tudo, onde a gente ia treinar, que era tudo junto, né? Era onde era o alojamento, com o vestiário embaixo e o campo na frente. E assim, gostei, tinha o ônibus do clube, que aqui no Brasil já é difícil ter o clube, assim, só os de camisa, que tem o seu ônibus com negócio e tal. Então, assim, eu gostei muito de quando eu cheguei. E... A princípio, nada que te estranho. levantasse alguma suspeita de que poderia dar errado, né? Não, e as pessoas, assim, que me receberam foi a supervisora, os treinadores. Eles são umas pessoas, assim, super gente boa, maravilhosa, que me ajudou muito também, apesar de não entender eles. Mas o tempo todo me ajudava no tradutor, falava tudo pra mim. Então, assim, a comissão lá e as atletas não tem nada a ver, até porque eles também estão sem receber. O clube não pagou ninguém. E aí, infelizmente, é os dirigentes. Quem dirige o clube é que fez o errado. Tinham entende? quantas meninas nessa situação quando você chegou lá? E tinha alguma brasileira além de você? Não, brasileira era só eu. Na verdade, estrangeira era só eu e mais uma da Nigéria. O resto, as meninas eram todas de lá. Só que elas dormiam no alojamento, porque era 1 hora, 2 horas de casa, aí elas dormiam a semana toda lá.
Então, assim, o que eles compravam pra gente comer, às vezes os caras compravam uma sacolinha, assim, de fruta, de cada fruta, para 25 meninas, 20 meninas. No outro dia já acabou tudo. Então, assim, mas estava tudo tranquilo. Até o início de fevereiro ainda estava. E você já chegou jogando? Já cheguei jogando. Na verdade, o primeiro jogo eu não joguei, porque o nome não tinha liberado. No segundo eu joguei. E aí, isso em janeiro. Isso em janeiro. Janeiro, então, tudo certo, aparentemente. Janeiro, tudo certo. E em janeiro também, quando era dia 25, eles vieram me dar um dinheiro. Eu até achei que era meu primeiro salário, fiquei até feliz, liguei até pra minha mãe. Recebi o primeiro salário, olha aqui, mãe, em dólar e tal. E aí, quando o empresário, que é o empresário turco, essa minha amiga que tem contato com esse empresário turco, ele me ligou, mandou mensagem, falou que essa parte era a parte deles, de comissão deles. E realmente no meu contrato tem a parte deles. Só que eu não sabia, né? Aí tá, ele falou que era deles e tal. Eu falei, tá bom, toma aqui seu dinheiro. Quando que vai ser o meu salário? Certo. Aí ele, dia 5. Tá batendo, né? Porque eu viajei dia 10 de janeiro, a gente recebe o próximo mês. Tá bom. Aí passou dia 5, foi passando. Aí depois dessa data, dia 5 de fevereiro, acabou. Aí começou a desandar tudo. E o campeonato ainda rolando? O campeonato estava acontecendo, a gente jogava, assim, muitas meninas lá choravam, de lá mesmo, da Turquia. Tinha uma menina que ficava no meu quarto que ela ia se casar, estava dependendo do dinheiro para fazer o casamento junto com o noivo dela, e assim, chorava. E eu vi muita menina chorando, assim, jogando machucada, tinha uma lá com o ombro que tinha que fazer cirurgia, jogando, sabe, assim, Dando foi uma sangue situação... mesmo, né? Dando sangue, as meninas... Assim, a gente dá o sangue pelo que a gente gosta de fazer. Mas é muito difícil você ver uma situação dessa. Eu vi a menina chorando. O bom que, para elas lá era bom, porque a família é perto. Igual quando elas começaram a ficar estressadas, elas iam para casa. Agora eu e a outra menina, a gente não tinha muito o que fazer. Elas tinham minimamente uma rede de apoio. Exato. É igual eu aqui. Eu já passei muita dificuldade aqui no Brasil. E sua família Mas tá perto. aqui, entendeu? Igual teve um clube que eu passei, eu não vou citar nome, mas teve um clube que eu passei ano passado, que a minha passagem de volta, quem pagou foi eu. R$ 1.400. Mas R$ 1.400 a gente se vira. No Brasil a gente faz tudo, mas lá fora, pra mim, foi muito complicado. Muito complicado. Então você ficou esse período todo sem receber absolutamente nada. 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 Pra você ter ideia, eu, como eu te falei, sou meio prevenida, então eu levo as coisas sempre a mais. As minhas coisas pessoais, assim, de higiene pessoais, eu levei a mais. Só que deu, no final de fevereiro, começou a acabar tudo. Teve dia que quando a minha pasta de dente foi acabando, teve dia que eu escovava o dente uma vez no dia pra não acabar com a minha pasta. E eu, assim, nossa, sou muito chata. E aí o que me ajudou lá nessa parte das minhas coisas pessoais foi as próprias meninas, que perguntavam, o que você está precisando? Se você precisar de alguma coisa, você fala com a gente também está sem receber, mas a gente consegue. E aí foi que as meninas trouxeram as coisas pessoais para mim, porque nem isso eu tinha. Nossa, coisa E como básica. foram as conversas com esses dirigentes, assim, a partir do momento que deu o prazo, né? Deu dia 5, passou dia 5, não te pagaram. E o que eles te falavam a respeito disso? Ou eram respostas vagas? Porque é inadmissível você imaginar a pessoa tá trabalhando porque ela precisa do dinheiro dela, né? Chega a ser até engraçado, porque assim, a gente jogava aos finais de semana, né? E aí dava, por exemplo, sexta-feira, o presidente ia lá. Aí fazia uma roda, reunião. Eu não conseguia entender tudo que eles falavam, mas algumas coisas a menina traduzia para mim. Mas não dá pra gente estar por dentro de tudo, né? Então, assim, todo dia antes do jogo ele ia lá. Aí ele falava das situações que o clube estava passando, enfrentando, que estava sem dinheiro, mas que na próxima semana ia pagar. Isso foi desde o início de fevereiro. Mas que na próxima semana ia pagar tudo, ia pagar as meninas e tal. E foi assim até o final do campeonato. Aí foi os 2 últimos jogos que ele não apareceu lá nem para falar isso. Quem incentivou a gente, quem ajudou a gente a terminar o campeonato foi o treinador. O treinador incentivava muita gente, falava que ele mesmo já tinha desistido do clube, só que ele estava lá por nós. E isso O próprio treinador falou isso. O próprio treinador. Ele também estava sem receber, que você falou que a equipe técnica também não estava recebendo. Todo mundo, a equipe, a comissão técnica, as jogadoras, todo mundo sem receber. E ele mesmo falou isso. Ele falou assim, eu já desisti do clube faz tempo, mas eu tô aqui por vocês. Porque eu sei que vocês amam fazer isso aqui.
Isso eu achei muito bacana. Isso aí que ajudou a mais a gente a conseguir até o final, sabe? E aí, foi sempre essa fala do presidente. Não, na próxima semana. Aí depois passou, quando começou março, que já estava prestes a acabar, ele falou que ia acertar tudo com todo mundo um dia antes da final do campeonato. Só que aí a gente foi até a semifinal, ele nem apareceu lá para falar nada. Uhum. E aí tava todo mundo assim, o professor até foi conversar com a gente lá e tava todo mundo assim. Aí ele falou, vocês vão jogar uma semifinal com a cabeça baixa desse jeito? Aí eu pensei comigo, né, a gente merece, eu até falei com as meninas, a gente merece ser campeã desse negócio, de ganhar. Escrevi no tradutor para elas. Só que, infelizmente, o clube não merece. Porque todas vão embora. Depois, quem fica com mérito é o clube. Entendeu? Então, eu sempre penso isso. Tudo que começa errado, termina errado. Então, lá começou tudo errado. Como é que você vai ser campeão, vai ganhar um dinheiro, porque eles ganham dinheiro com isso, sendo que você está errado com seus atletas? E aí... E fora a cabeça também, psicologicamente, vocês não estavam bem. Não tava. Como é que você joga uma semifinal abalada emocionalmente, Não tem né? como, Não só né? você, todas as meninas. O time inteiro tava muito abalado, eu vou te falar a verdade, eu tava tão, assim, com a cabeça ruim, que nesse último jogo eu me machuquei. Eu machuquei, tirei a posterior, também procurei eles para fazer a ressonância, para saber da minha lesão, e também não tive retorno a conta a isso. Então, assim, eu vim embora sem dinheiro, sem os meus benefícios, que também tem os bônus, e ainda machucada. Então, antes da gente chegar nessa parte que você, de fato, conseguiu voltar pro Brasil, você falou que vocês foram jogar a semifinal e tava todo mundo, assim, bem estressado, de cabeça Motivadas, baixa, né? Sim, desmotivadas. desmotivadas. Como é que foi, assim, esse jogo? Assim, o jogo, primeiro tempo foi bom, ficou de 0-0, a gente tava bem, as meninas, quando entra dentro de campo, acho que eu, por exemplo, eu deixo meus problemas lá fora. Quando eu entro dentro de campo, eu tento pensar ali. Só que, querendo ou não, às vezes, um erro da colega, você vai corrigir, aí atrapalha, aí uma discute com a outra, acaba que vai discutindo, aí afeta um pouco o time. Só que o primeiro tempo foi bom. E aí, no segundo tempo, com 10 minutos do segundo tempo, eu me machuquei, eu tive que sair. E foi nesse momento, após esse momento, é que a gente tomou um gol. Aí a gente tomou um gol, aí o time caiu. E aí, quando foi no final, aí a gente teve altas oportunidades também de empatar, mas no finalzinho a gente tomou outro gol, e aí a gente perdeu de 2-0. Ah, tá. Então, Aí a gente foi desclassificado. Foi essa hora que que acabou o campeonato pra gente. E o contrato de vocês ia até quando? O meu era até dia 7. Só De março. Isso, de abril. De abril. 7 de abril. Só que aí o campeonato, como lá nevou muito e aí não dava pra jogar, eles atrasou um pouco. Então aí a semifinal foi dia 11. Aí eu já tava ficando além do meu contrato um pouco. 3 dias, né? 3, 4 dias além do seu contrato. E no período, você contou na entrevista que deu para o nosso jornal que mas a sua colega, acho que da Nigéria, foram as únicas que ficaram e as outras foram embora para casa. Isso foi quanto tempo vocês ficaram nessa situação, só vocês duas? E o que vocês estavam fazendo nesse período? Foram 10 dias assim. E assim, as meninas todas foram embora para casa. Moravam todas próximas, Todas né? próximas. Todo mundo foi embora e ficou só eu e ela. E aí, assim, as coisas lá já não tava tendo. A alimentação lá já não tava tendo. Eu falei que eu só alimentava bem quando eu ia viajar para jogar em outro lugar, que é hotel, então você tem tudo. Só assim que eu me alimentava bem. Mas ali a alimentação foi sempre assim. E aí, quando as meninas todas foram embora, piorou, porque as meninas ainda assim ajudavam a cobrar. Mandava mensagem, na língua deles é mais fácil, porque o tradutor nem sempre traduz exatamente o que Fielmente. você quer. Assim... E aí começou a situação. Aí a menina me ajudava também. Às vezes ela tinha miojo, ela me dava. E aí tinha só macarrão, sinceramente, só macarrão. E não tinha tempero. Eu ia fazer macarrão com o quê? Puramente só o macarrão. Só o macarrão, não tinha tempero, não tinha nada. E assim, aí uma vez ou outra tinha pão. Tinha umas carnes lá no freezer que já tava lá desde que eu cheguei. Então já tava assim, já tinha 4 meses que as carnes estavam lá. Eu ia pegar pra fazer? Eu não. Pagado, provavelmente. Então, e aí quando não tinha pão do dia, que às vezes é porque já tinha uma pessoa fixa que entregava pão lá. Só que não era todo dia. Então, às vezes ficava uns 2, 3 dias de pão, aí eu ficava requentando o pão mais velho pra poder comer. Ou seja, perrengue, né? Muito, muito. Não, o que me salvava lá era um café, porque tinha um pote de café assim que eu peguei ele, deixei lá no meu quarto. Falei, esse aqui é meu. Tomava café o dia
rasteiro, mas não é bom quanto nosso. Nossa, horrível. Imagina. Nossa, mas gostoso. Mas era mais pra enganar mesmo, sabe? E essa realidade, pelo que você já viveu, que você já, né, a sua experiência no futebol, chega a esse ponto, é comum chegar a esse ponto, ou foi realmente esse clube especificamente que pisou na bola? Foi uma exceção. Porque é assustador imaginar uma situação dessa. Nem comida, pensa. O básico, né? Vou te falar que eu sei de várias histórias. Não é a primeira vez, não é o primeiro clube. Tem clube no Brasil que já fez isso com amigas minhas. E assim que eu postei também, eu recebi várias mensagens. E até uma menina mesmo, que acho que foi ano passado, ela saiu da Turquia, foi fugida, porque eles não queriam deixar ela embora, não pagaram, e aí o empresário dela que pagou a passagem para ela ir embora. E aí ela foi fugida, assim, deles, porque eles não queriam deixar nem ela embora. Parece Por sinopse quê? de Qual novela isso. a justificativa? Pra ela não vazar com a história? Essa parte dela eu não sei como que é, mas com certeza deve ser isso. Pra não vazar com a história. Sim. Que foi o que você teve que fazer pra Sim. ter uma ajuda, né? Sim. Mas assim, acontece isso aí, acontece... Parece enredo de novela mesmo, de filme, de série, que é uma coisa assim, surreal imaginar. E a volta? Conta pra gente esse retorno, quando que chegou a decisão, beleza, vou voltar. Parece que você também precisou recorrer a amigos, né, pessoas familiares. Conta um pouquinho pra gente falar de futuro, de coisa boa. Na verdade, eu passei por isso tudo sozinha, né? Eu não contava para meus pais, nem para meus irmãos. Assim, quase ninguém sabia o que eu estava passando lá. Eu segurei, até minha família soube no dia que eu postei no Instagram. Na verdade, aconteceu que, como eu decidi a falar, eu estava conversando com um amigo meu nessa noite, eu estava muito chateada, tinha chorado muito, porque eu estava querendo ir embora, não aguentava mais aquela situação. Aí um amigo meu, do nada, me mandou uma mensagem no Instagram, como é que você tá e tal. E eu acho que eu tava tão abafada que eu desabafei com ele. Aí eu falei pra ele o que tava acontecendo. Aí ele falou pra mim, não, a gente não pode deixar você passar por isso. Eu falei, não, mas eles vão pagar. E eu confiante que eles iam pagar. Não, Você eles ainda vão tinha pagar. esperança de que eles pagariam antes de você ir embora. E 10 dias abandonado, eu ainda tinha esperança. Afinal de contas, é a última que morre, É né? a última que morre. E eu não tinha o que fazer. Eu falei, gente, se eu voltar pro Brasil, eu tô lascada, gente. Eu preciso desse dinheiro, não posso ir embora sem esse dinheiro. E aí foi esse meu amigo falou pro meu irmão, que mora na Austrália. Aí ele mandou mensagem pro meu irmão, aí contou pra ele, meu irmão me ligou na hora. Aí meu irmão falou, me conta tudo que tá acontecendo e o que aconteceu. Aí eu contei tudo pra ele. Aí ele já falou pros meus pais e tal. Aí minha mãe começou a ficar desesperada, vamos juntar o dinheiro aqui, vamos ver o que a gente vai fazer, vende um carro ali para você vir embora, mas vamos ver o que a gente vai fazer. E Qual aí, era o valor da passagem? Era de 7 a 9 mil, dependia muito o dia, a hora, Escala, essas essas coisas. coisas. Exatamente. E aí minha família toda ficou naquele movimento desesperada e eu pensando comigo, oh, meu Deus, minha mãe e meu pai já pagou minhas contas do Brasil, que eu já tinha que ter pago com as coisas, com o dinheiro de lá. Eles já tiraram o bolso deles para me ajudar. Eu vou fazer tirar de novo ou não? Aí pensei, né? Vou colocar no Instagram para ver se eu consigo alguma coisa tipo assim, porque eles falam muito de conseguir ser deportado, né? Mas eu não entendia nada. Aí eu pensei, vou colocar no Instagram, ver se dá alguma coisa, se alguém me fala alguma coisa, o que eu posso fazer, a não ser meu pai e minha mãe ter que tirar do bolso para me poder ir embora. E aí foi quando eu fiz um texto e mandei para uma amiga minha. Ela sabia de algumas coisas que acontecia lá. E aí eu mandei para ela, ela falou, posta logo, vamos ver o que dá, vamos ver se alguém pode te ajudar, porque você tem que sair daí. E aí eu postei. Nossa, quando eu postei, a menina do GE me chamou, aí começou todo mundo a se movimentar, e foi aquela movimentação toda. E assim, eu fiquei assim, na hora eu já fiquei feliz, porque eu falei, agora eu vou embora. Agora eu estou sendo uma vista, forma ou alguém está outra. me vendo. De uma forma ou outra. Recebi muita mensagem falando que eu fui muito corajosa, porque querendo ou não, estava debaixo do teto dos caras. E assim, eu postei no sábado, no domingo ele apareceu lá. Bateu na porta do meu quarto, eu só ficava com a porta trancada. Aí bateu na porta do meu quarto, falou que queria conversar comigo e com a menina. Aí chegou lá, só escreveu no tradutor pra mim assim, vou comprar a passagem de vocês segunda-feira. Aí eu falei, ok, estou esperando a minha passagem. Aí, deu na segunda-feira, ele apareceu lá no mesmo horário, 11 horas, e comprou a passagem. Me chamou, perguntou onde é que era e comprou a minha passagem. E aí eu escrevi no tradutor pra ele meus salários. Aí ele até deu uma risada. Tipo assim, né, não vou te pagar.
E aí foi uma outra menina que estava do lado lá, que fala um pouquinho de espanhol, ela falou comigo, ele disse que daqui 10 dias vai ser depositado na sua conta. Nem minha conta eles têm, vai depositar em qual conta. Então, assim... E já passou esse prazo de 10 dias? Já praticamente passou, mas eu falei pra eles que eu nem vou contar quanto é isso, eu perguntei só pra saber mesmo, sabe? E aí, ainda falei pra ele, ó, eu preciso de um dinheiro pra ir embora, pra me comer. E aí ele foi e me deu $300 e aí foi isso. E aí foi aonde eu consegui, com esse movimento todo, só que aí eu consegui tirar ainda da passagem deles, que era o que eu queria. Eu queria que eles pagassem. Que era o justo, O né? Na mínimo. verdade, deveriam pagar tudo. O Que era o mínimo. mínimo. E o que você pretende fazer a partir de agora? Você pretende acionar a justiça, FIFA? Quem que você vai procurar para poder receber esse dinheiro, que é justo e é seu direito? Sim. Trabalhou por ele. Quando eu estava lá mesmo, já estava conversando com um advogado e ele já falou comigo que a gente vai entrar na FIFA, que a FIFA resolve, que assim, não demora muito, que pode ser de 1 a 2 meses, a 3 meses, mas que na FIFA eu vou conseguir receber todos os meus direitos. Até por danos morais, abandono, os Tudo. bônus que eu tenho direito também. Então, assim, na justiça eu sei que eu vou receber tudo. E você tá imbuída nesse momento disso, assim, resolver isso judicialmente, né? Sim, já estou conversando com o advogado, estou mandando tudo para ele, foto, vídeo, conversa. Tem que separar até as conversas, porque eu tenho tudo. Tenho conversa cobrando de alimentação, tenho conversa cobrando minha passagem, cobrando salário, eu tenho tudo. Então, agora vai ser essa movimentação desse processo que vai começar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora, Amém. quando você chegou no Brasil, qual que foi a sensação? Pisou em solo brasileiro, tá ouvindo português. Vamos dizer assim. Nossa. Qual que foi a sensação? Não, em casa. Primeiro, quando o avião pousou, a gente já estava saindo. Eu já ouvi um pessoal falando que tinha dado um terremoto lá em Istambul, que foi da onde nosso avião saiu. Aquilo ali já me deu um alívio. Eu falei, nossa, mas um pouquinho que a gente tá lá, eu vou atrás, eu tenho que atrasar tudo. Mas quando eu saí do avião, assim, eu respirei, assim, eu falei, nossa, até chorei. Falei, nossa, Deus, muito obrigada, porque só Deus e a gente sabe o que a gente passa. Muita luta, né? É muita luta. E seus planos? O que você pretende fazer a partir de agora? Eu sei que você tá com uns planos aí para após carreira de jogadora. O que você tá pensando em fazer? Nesse momento eu ainda vou esperar um pouco. Eu não posso jogar, né? Durante 3 meses. Legalmente você tá ainda ligada a eles. Isso, porque na verdade é uma transferência internacional que funciona na FIFA mesmo. É uma transferência. Então essa transferência tem a janela dela. Ela fechou em março e só abre em julho. Então nesse período agora até julho eu não posso jogar para ninguém. Então, durante esse tempo, eu vou trabalhar mesmo, que eu trabalho de Uber por fora, vou trabalhar, pagar algumas coisas e adiantando algumas coisas até meu processo sair. Mas, se meu processo sair, se Deus quiser, Vai meu sair. dinheiro vir, a minha licença C eu já quero tirar em dezembro. Eu ia tirar agora em março, que eu tinha feito o cadastro e tudo, mas não deu por conta disso. É uma capacitação da CBF, né? A Isso. licença C. Só A pra licença explicar C é- basicamente para as que pessoas. É, para quem não conhece. A licença C é o início da sua carreira de treinador. Aí você começa para C, tem a B, tem a A, tem a Pro, então são várias. Só que essa é assim, a primeira que você tem que tirar, para o início de tudo. Ali você tirando a primeira, você pode começar como uma auxiliar técnica, que eu quero começar como auxiliar técnica, porque eu já não quero ir direto para treinador. Eu quero pegar uma experiência primeiro fora de campo, porque dentro de campo eu sei, mas fora de campo. E aí, quero muito fazer essa licença C também, que já vai ser uma porta que eu possa abrir. E eu quero fazer uma faculdade também. Todo mundo vai argumentar o porquê dessa faculdade. Mas seria o viável a educação física. Mas É o mais comum, né? É o mais entre comum. Ou o mais ex-atletas, esperado. né? Exatamente, é o mais comum. Normalmente. Só que eu preferia a psicologia. Eu preferia a psicologia, porque eu acho que antes da gente ensinar qualquer físico ou técnico para um jogador, você tem que ensinar ele a lidar com a mente dele. Eu acho que através da psicologia do esporte, eu sei porque eu tive muito psicólogo no Vitória ano passado e foi muito bom para minha cabeça lá. Então, se eu tiver uma experiência de trabalhar com a mente do meu atleta, o tático e o físico vai ser o mais fácil, porque isso aí eu já tenho muita experiência. Aí eu Muito quero legal. fazer uma faculdade de psicologia, mas quero fazer a licença C, a licença B, a licença A.
Se capacitando se em todas capacitando essas devagar. áreas. Mas essa de psicologia eu não vou abrir mão. É seu próximo objetivo. Exatamente. Cuidar da mente dos atletas. Exatamente. É o que a gente falou no início, que é o que precisa estar fortalecido para que ele consiga ter uma boa performance, né? Mais do que o físico. Exatamente. Até que eu pensei nas duas, porque se eu não conseguir ir para a beira de campo, eu trabalho fora dela. Que é tem muito mercado, importante. né? Muito. Eu posso trabalhar para mim mesma, para clube. E, assim, é uma profissão que eu acho que eu me identifico muito também. Acompanhar o processo também de transição dos atletas que estão saindo de quadro ou de campo e indo para outro lugar, isso é muito legal. Sim. Mas antes, né, desse processo todo, tal, né, da psicologia e tal, a gente tá batendo na porta aí daqui a 2 anos a Copa do Mundo de futebol feminino aqui no Brasil. Tem as expectativas de jogar ou tá muito distante da sua realidade? Como que você enxerga a realização desse evento, desse tamanho, proporção, para o esporte, para a categoria que você escolheu para a vida? A seleção brasileira não é mais a minha expectativa, não, sabe? Até pela minha idade mesmo. O futebol feminino hoje mudou muito. Hoje eles querem menina mais nova. Até porque a Marta até em pouco tempo estava aí, né? Exatamente. Mas hoje em dia eles já reformularam muito. Então hoje é muita menina nova, menina muito boa de bola, tem muita menina do Brasil. Então não é uma expectativa minha seleção. Na verdade, é o que eu venho falando. Eu tô voltando de um tempo tão estressante que eu quero me capacitar mais fora de campo do que dentro. Claro que, assim, mentalmente, fisicamente, eu consigo ainda jogar mais uns 3, 4 anos. Vai depender muito do meu corpo e da minha mente. Mas vai depender muito dos clubes. Por conta disso, é idade, é currículo. Questões do mercado mesmo, né? Questão de mercado. E isso aí é uma realidade que hoje eu já sei que, pela minha idade, eu não vou conseguir grandes clubes. Então, nessa parte aí, eu tô bem tranquila, sabe? E a Copa, você acha que é legal para o mercado? O mercado é legal para o futebol, para as meninas que estão começando? Isso traz visibilidade? Talvez vai mudar alguma coisa no cenário mesmo? Você tem essa expectativa? Você acha De que apoio, de patrocínio. Exatamente, visibilidade, tudo. Eu acho que vai ser muito bom pro Brasil, né? Porque os olhos vão ficar voltados para cá. Até mesmo nos outros campeonatos, a não ser a Copa do Mundo, que vai estar andando também. Aí todo mundo que for ver um Brasil jogar, vai ter 50 mil pessoas. Aí depois tem um Corinthians e um São Paulo. O Corinthians já dá 45 mil pessoas no feminino. Uhum. Se todo clube fosse assim, do feminino fosse igual ao Corinthians, que a estrutura do Corinthians é surreal ali. Fosse igual, a torcida do Corinthians toda, masculina, tá lá presenteando o feminino. Eu acho isso muito importante. Então, eu acho que com a Copa do Mundo, tendo essa visibilidade, eu acho que as pessoas vão abraçar mais o futebol feminino, vão ver que não é da forma que eles pensam, porque tem gente que nem segue, não vê nada de futebol feminino e critica. Então, assim, eu acho que vai ser importante para as pessoas conhecer mais, conhecer as jogadoras também. E eu acho que a visibilidade vai ser boa. Massa. Legal, então. Jéssica, o que você diria para as meninas que querem começar a jogar futebol? As meninas hoje que estão lá no JEB, por exemplo, que estão naquela fase escolar, não necessariamente Pensando no em JEB, se inscrever no JEB. foi só um exemplo, mas assim, as meninas que estão ali na fase escolar, que estão ali na pré-adolescência, na adolescência, mas que já se destacam na bola, que têm vontade de jogar profissionalmente, qual que é o conselho que você daria para essas meninas? Sim, eu já recebo muitas mensagens, sabe? De até mãe de meninas e fala comigo, ai, minha filha tem 7 anos, ela ama futebol, joga. O conselho que eu sempre dou para elas, se a menina gosta de jogar e tem o dom para isso, para investir, porque hoje tem escolinha de futebol feminino. Hoje você pode colocar a menina pelo menos para treinar com os meninos também. Então hoje tem mais oportunidade de você conseguir crescer a sua filha do que antigamente. Eu não tive base, eu já fui direto profissional toda desengonçada e lá eu fui Era o que tinha para hoje, né? E era o que tinha. Mas hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil, você tem mais contato, hoje em dia tudo mais fácil. Então se a mãe puder ajudar os filhos a crescer no que eles querem fazer, vai ter, assim, muitas crianças com futuro aí brilhante, tanto menina quanto menino. Tá certo, legal. Ô, Jéssica, muito obrigada, então, pelo bate-papo. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu só ia te pedir mesmo para você, te agradecer mesmo, te pedir para você não desistir, né, dos seus sonhos, das suas metas, e te agradecer, né, Sara?
Isso mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu nunca imaginei que ia dar isso tudo, eu falei com as minhas amigas, agora eu tenho que marcar a entrevista, eu tenho que colocar uma agenda aqui, porque senão eu esqueço. Hoje à noite eu já tenho outra para fazer, amanhã tem uma, então assim, eu até falei que eu tô achando tão engraçado que eu já tô até querendo esquecer tudo que eu passei lá, mas eu tenho que lembrar, porque eu tenho que contar as coisas aqui, para todo mundo entender o que eu passei lá. Eu até pedi um tempinho, né, porque eu cheguei de viagem, assim, muito cansativo. Pedi um tempinho, mas agora, essa semana, eu vou estar disponível aí para quem quiser falar comigo. Eu vou tentar responder mensagem no Instagram, mas assim, foi muito bacana tudo. Eu agradeço vocês pela oportunidade. E eu espero de ter mais oportunidades para falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado e não é só eu que passo, é muitas meninas. Deixa então... eu ser... desculpa, pode falar. Então, muito obrigada a vocês, agradeço de coração. E é isso aí. Deixa seu Instagram pro pessoal te seguir, acompanhar Suas redes, sua carreira, né? suas redes sociais. Meu Instagram é beiral_9. Certo. É bem facinho. O pessoal Instagram, seguir lá a né? Jéssica lá para acompanhar a carreira dela e incentivar essa atleta que aí tá levando o Betinho para fora. É isso aí. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, E sucesso gente. para você na sua Eu carreira que agradeço. e em todos os seus objetivos profissionais aí no esporte. Amém, graças a Deus. E não desista. Não por desista. favor. Pode deixar. Gente, então, a gente tem que terminar, porque uma hora tem que terminar o nosso bate-papo. A gente gostaria de ficar conversando mais, mas não tem jeito. A gente precisa liberar também a Beiral para os projetos dela, para a vida dela. E a gente agradece você que está aqui com a gente toda terça-feira, acompanhando o nosso bate-papo, conversando com pessoas interessantes da nossa cidade, nossa segunda temporada. E você pode assistir este e todos os episódios no canal oficial do Jornal O Tempo no YouTube. E você confere todas as conversas que a gente teve até aqui agora. E você também pode ouvir esse áudio, né? Essa conversa nossa no seu tocador de áudio preferido, Spotify, Deezer, enfim, também está disponível lá, tá bom? É isso mesmo. E além do canal no YouTube, nos siga em @OTBetim no Instagram para ficar ligado sobre todas as notícias da cidade e acompanhe diariamente o portal otempobetim.com.br para você saber tudo que acontece na nossa cidade. Beleza? Um grande beijo para todos vocês e muito obrigada por nos acompanharem em mais uma edição do Betimcast. Então, antes da gente terminar, a gente faz aqui um brinde, a gente olha para nossa geral aqui. Muito obrigado, Beiral. Boa sorte, um beijo e ó. Eita, ficou longe. Até Aê. a próxima terça-feira, tá bom? Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.